Olá, o programa TV Sindireta está no ar, em edição especial. Nessa penúltima edição do ano, vamos apresentar uma retrospectiva dos temas debatidos no primeiro semestre de 2017. Acompanhe. Começamos o ano falando sobre as ações realizadas no início de 2017, perdas salariais do SLU e da reforma da Previdência. Nossa expectativa para esse ano realmente é um ano de luta, mesmo porque esse ano é o ano vindouro das eleições, nós temos impedimentos de questões, inclusive de aumentos de salário de servidores que é no início do ano que vem, então tem que ser toda a articulação para esse ano. Né? E como você colocou aí, Valdir, com relação a esse ano, eu acho que desde 2015 que não se acaba, né? Que a gente termine realmente a nossa luta e o governo insiste realmente em não cumprir as decisões judiciais, no sentido de que honrasse a última parcela, até porque, né, Márcio, não há mais nenhuma desculpa do governo com relação ao orçamento, porque você vê aí a própria imprensa local noticiando que houve um superávit na arrecadação do Distrito Federal. O que a gente vê é que não há uma vontade política da parte do governo do Distrito Federal em valorizar os servidores. Em janeiro não parou, o Sindireta continuou, o Ibrahim fez reuniões em quase todos os setores do Na Hora, trabalhou muito, a gente está na correria, o sindicato não parou em momento nenhum, até porque toda vez que a gente tem um governo meio complexo, que persegue o servidor público, que é contrário ao atendimento da sociedade, o servidor está brigando para atender a sociedade, e o governo é contrário a isso. E isso acumula muitas demandas dentro do sindicato. Então a gente não parou em nenhum momento e estamos aguardando para 2017 uma luta um pouco mais acirrada e contamos com a participação aí dos servidores. A princípio, a nossa visão é essa. O presidente do Sindireta DF, Ibrahim Youssef, esteve na última terça-feira no distrito do SLU de Braslândia para conversar com os servidores sobre o projeto de reestruturação da carreira de resíduos sólidos. O objetivo da conversa é resolver a situação dos servidores que sofreram redução salarial desde janeiro de 2015. Bem, primeiro que nós esperamos realmente que o governo dê um ponto final nessa situação, porque não há mais nenhuma justificativa dos servidores ainda continuarem com essa redução salarial. O que nós estamos pedindo aqui é simplesmente uma recomposição de uma perda, de uma negociação que o governo teve com o Sindireta, que foi em 2012. Agora, a participação da Câmara, realmente, ela precisa falar para o servidor para que veio. Eu acho que os servidores esperam muito mais da Câmara, uma posição firme, porque todos os projetos passam pela Câmara Legislativa. Inclusive, a proposta do Sindireta, dos dois sindicatos e mais a Associação ASLU, foi de que recompôs somente o salário dos servidores. No entanto, fizemos um Ctrl+C, Ctrl+V da tabela que eles vinham recebendo e colocamos lá a proposta do governo, só que até agora não teve nenhum encaminhamento. Aliás, já teve um parecer da própria direção do SLU, está hoje na Casa Civil, na qual aí eu falo sobre a questão da participação da Câmara Legislativa, que o próprio deputado Delmas, que hoje é líder do governo, fez a marcação dessa audiência junto com a Casa Civil, e aí o argumento da Casa Civil foi porque não estava em condições de implementar o projeto por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas colocaria o projeto dos colegas da carreira de resíduos sólidos como prioridade número 1 do GDF no momento que sair da LRF. Hoje abordando um tema muito importante para os servidores públicos e também para todos os servidores privados também, sobre a reforma da Previdência. O que o governo vai economizar com essa reforma da Previdência, que ela destrói e que impede que parte dos trabalhadores possam se aposentar e que tem um critério de transição que é inconstitucional. Inconstitucional, porque se o trabalhador não tem 50 anos, ele não tem o direito à transição se for homem. Então, ele é inconstitucional. Mas, enfim, o que ele vai economizar em 10 anos é menos do que ele gasta em 5 meses com o pagamento dos juros da dívida, com a sonegação que ele não enfrenta, com as isenções, porque nós temos agora 224 bilhões de reais previsto no orçamento deste ano apenas para as empresas, para isenções fiscais e outras coisas. E dizer que essa reforma ela já está contaminada, porque o maior articulador da reforma no governo federal, Marcelo Caetano, faz parte
parte do Conselho de Administração de uma das maiores empresas de previdência privada do Brasil. Então, portanto, se você destrói a Previdência Social, se abre espaço para a Previdência privada. E o articulador da reforma da Previdência no governo federal, este governo que está se derretendo, corroído pela corrupção, corroído pela entrega do país ao capital internacional, corroído pelo rentismo e pela destruição de direitos, este governo tem como maior articulador da Previdência alguém que é do Conselho de Administração de uma das maiores empresas de previdência privada. Isso já coloca esta reforma da Previdência em suspeição. Vamos lutar contra ela. A regra de transição é o seguinte: o servidor que a mulher com 45 anos e o homem com 50, que na data de entrada em vigor da emenda, que ainda não foi aprovada, tá? Que tiver 45 anos ou 50, vai ter que contribuir um pedágio de 50% a mais do tempo que faltava na data da emenda. Ou seja, se você, mulher, tem 44 anos de idade, por exemplo, você não entra nessa regra. Agora, se você tiver 46, você entra. Ou 45, você entra na regra. Se tiver 10 anos de tempo de contribuição só, você vai ter que pagar mais 50% do tempo que faltava. Se o tempo que faltava era 30, você vai ter que contribuir mais 10 anos. Vai ter que contribuir mais 30. No total, você vai ter 40 anos de contribuição aí pela frente. Então, ou seja, é uma regra de transição que ela é inaplicável. No mês de março, debatemos no TV Sim Direta os movimentos de combate à reforma da Previdência. Além disso, conversamos sobre as más condições do Na Hora e recebemos a presença do vice-governador Renato Santana para uma entrevista especial. E hoje nós vamos conversar sobre as mobilizações contra a reforma da Previdência. Estamos aqui para esclarecer alguns pontos. Você sabe muito bem, Valdir, que num só programa não tem condição nenhuma da gente esclarecer todos os pontos para os servidores, né? Então, esse aqui é uma oportunidade. Estamos trazendo uma pessoa muito técnica, entendida dessa matéria também, que é a Anfip, né? E que vai colaborar muito para o esclarecimento de todas as dúvidas dos servidores. O governo, desde que lança, todos os governos que lançam as propostas de reforma à Previdência, desde a década de 90, vem falando que há déficit. Mas os estudos da Anfip provam o superávit do orçamento da Seguridade Social, que é um preceito constitucional, e os nossos estudos são com dados do próprio governo, do Ministério da Fazenda, e a gente prova lá por números, nesses nossos estudos, que tem sido divulgado para exatamente debater o assunto. Se não há déficit, por que cortar tantos direitos? E aí esse é o papel que a gente tem feito. Nós estamos dentro do Congresso Nacional, estamos fazendo os debates pelo Brasil inteiro, o movimento sindical, a Anfip, a OAB e todos os responsáveis por esses temas. E a população diz assim, ó, você aí, meu amigo, minha amiga, os aposentados também precisam se mobilizar, que isso diz respeito a eles. Você imagina um aposentado que não vai mais ter reajuste. Vai chegar um momento que não vai mais valer nada o salário mínimo que você tem hoje. Então isso é um debate nacional e nós temos que trazer isso mesmo, cobrar, sabe de quem? Sabe quem são os responsáveis nesse momento? Os deputados federais. Aqui em Brasília existem 8 deputados federais. Todos nós temos o dever e a obrigação de cobrar dele. Não vai votar contra a minha vida, contra a minha aposentadoria, contra meu pai, contra minha mãe, contra meu amigo, porque os deputados federais são os atores principais lá dentro da Câmara Federal de votar, ou de rejeitar ou de aprovar. Então era isso que a gente queria pedir. Visitar os deputados federais, na casa dele, onde ele estiver no mercado, onde ele estiver na feira e cobrar. Deputado, não vote contra a minha vida, minha mãe, meu irmão e contra meu futuro. Um abraço. É uma vergonha a gente ver um projeto dessa magnitude encaminhado por um governo que se diz democrático, um governo que se conduz o nosso Brasil para defender os trabalhadores e mandar um projeto desse que ele é semelhante à Lei Áurea, né? E eu quero dizer que o Sindireta, nosso sindicato, tem como se movimentar para vir. Nós estamos aqui. Eu vim hoje aqui por causa da aberração que eu vi do presidente da Câmara Federal vir a público e dizer que está se cumprindo uma reivindicação feminina de igualitária nessa reforma previdência. Eu acho isso uma aberração. É hora de ficar ligado, porque hoje nós vamos conversar sobre o Na Hora. O Na Hora é um órgão muito respeitado dentro do Distrito Federal, até porque ele recepciona toda a sociedade, né, onde atende milhares e milhares de pessoas por dia.
E a gente sabe a dificuldade que é exatamente dentro do Na Hora. A gente está trazendo aqui o Aloysio, né, que hoje ocupa o cargo de subsecretário lá do Na Hora, que realmente, volta e meia, a gente tem que estar ali cobrando, exigindo algumas pendências, algumas questões, e essa é a nossa oportunidade. Então, veja, uma oportunidade única para a gente estar aqui debatendo sobre esse órgão tão importante hoje dentro do governo do Distrito Federal. Nós estamos trabalhando junto com a diretoria do Na Hora, junto com o sindicato, a questão das jornadas das 6 horas corridas dentro do Na Hora, uma jornada humanizada, porque hoje você tem um exemplo da Secretaria de Fazenda já faz isso, a Defensoria Pública já faz isso, o Ministério Público já faz isso, e atendimento ao público é um atendimento desgastante. Mas o servidor do Na Hora, ele abraça a causa, mas precisa ter contrapartida. Estamos cobrando essas questões de estrutural, mobiliário, a questão da informática, principalmente, que nem o Aloysio falou. Hoje, o servidor ele quer se capacitar para atender melhor ao público. Então, na situação que está com a internet, por exemplo, bloqueada, o servidor não consegue acessar um site de graduação, não consegue acessar um site de capacitação. Então, ele naquele pouco momento que ele tem ali de descanso, ele poder fazer uma capacitação sem precisar sair dali. E isso é muito importante. A subsecretaria ela está comprometida em melhorar cada uma das unidades, com todos os seus problemas de infraestrutura, tentar resolver tudo isso. Também está comprometida com essas reivindicações das 6 horas, do revezamento, para que a gente consiga trazer essa melhoria na qualidade de vida do servidor e, por conseguinte, melhoria no atendimento, que, como foi dito no início, a avaliação já é muito boa. Mesmo com todos os problemas que nós temos, a avaliação do cidadão com relação ao serviço prestado pelo Na Hora é acima de 90% positiva. Hoje você servidora, você servidor público, pode ficar à vontade para mandar sua pergunta sobre qualquer tema, porque quem está aqui conosco é o vice-governador Renato Santana. Tem raríssimos lugares no Distrito Federal que você vai me apontar, você inclusive internauta, que eu não tenha passado, pelo menos por 1 ou 2 vezes. E é percebendo essas ausências de Estado. E são reinvenções simples, que vão trazer sim as possibilidades de solução. Nós vamos recepcionar essa proposta que o Sindireta está nos trazendo, porque é uma alternativa sim para equacionar e minimizar essa angústia que você, servidor, que tem a expectativa de ver esse precatório sendo pago e já não tem quase nem esperança disso. Em abril, além de falarmos sobre os projetos no Congresso Nacional que afetam os servidores públicos, fizemos uma cobertura ao vivo da greve, direto da esplanada dos ministérios. Hoje abordando sobre os projetos que tramitam no Congresso Nacional que afetam o servidor público. Nós estamos aqui verdadeiramente, fomos meio pego no contrapé com essa terceirização, que é um projeto lá de 98, que não estava mais em voga. Sabemos que foi um grande mal que o Santo Mabel deixou para o país, a terceirização. Mas nós estamos aqui de pé, combatendo, batalhando, e sabemos que as pessoas, o trabalhador vai saber dar as respostas também a esses que são os verdadeiros responsáveis, os atores principais do Congresso Nacional. Nós sabemos o nome de cada um, nós vamos divulgar, vai se aproximar as eleições, vamos divulgar cada um, quem são os amigos e os inimigos dos trabalhadores. A atividade parlamentar não vive só do projeto do parlamentar, são das emendas modificativas, das emendas que aprimoram os textos do dia a dia do processo legislativo da Casa. Portanto, o meu mandato, eu sempre digo que uma boa parcela dele é exatamente nesse monitoramento, né, dessas propostas que, de certa forma, ou beneficiam, a gente apoia, ou se prejudicarem, a gente resiste e muda lá no Congresso Nacional. Na verdade, reconhecendo a necessidade de algumas atualizações no nosso sistema, nós, a sociedade civil organizada, 200 entidades, fizemos um substitutivo global. Já aproveito para pedir, você assinou a nossa emenda, já vou pedir seu voto também. Aproveita a ocasião. Pois é. E que ali se propõe a verdadeira reforma da Previdência que é necessária, do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista do usuário, do beneficiário do sistema de Previdência. Lembrando que esse projeto do governo, 80% desse projeto é atacando os regimes próprios, os servidores públicos. Começando hoje, 44 minutos após as 10 horas,
por conta da edição especial dessa greve geral que está acontecendo em todo o Brasil, e em Brasília nós estamos com o nosso link lá no Museu da República, na Esplanada dos Ministérios. E sem mais delongas, vou passar para o nosso repórter Davidson Santos, que está com o presidente do Sindireta DF, Ibrahim Youssef. Davidson, como é que está por aí? Olá, bom dia, Valdir, bom dia a todos que estão assistindo o programa TV Sindireta. Nós estamos ao vivo aqui em frente ao Museu Nacional, onde a mobilização já começa a se concentrar, muitas centrais que já estão aqui reunidas, e comigo aqui está o Ibrahim Youssef. Ibrahim, bom dia. Qual é a expectativa para hoje? O pessoal já começou a chegar aqui nesse dia de nacional de mobilização. Bom dia a todos os colegas que estão aí ligados na TV Sindireta. Hoje realmente quero parabenizar toda a classe trabalhadora que realmente hoje o nosso país está parado. Sabemos que toda a dificuldade hoje foi a mobilidade dentro do Distrito Federal, mas a expectativa é muito boa, porque cada dia chega mais entidades. Estamos aqui recepcionando todos os sindicatos do Brasil e daqui a pouco nós vamos estar marchando na esplanada do Ministério contra todo esse pacote de maldade do seu presidente Temer, que quer acabar com a aposentadoria dos servidores públicos. Em maio, o TV Sindireta recebeu convidados no estúdio para debater as mudanças na avaliação periódica dos servidores públicos e outros projetos que prejudicam os trabalhadores. Também conversamos sobre o movimento Ocupa Brasília. Hoje nós vamos conversar sobre o novo projeto de avaliação dos servidores públicos aqui do GDF. A gente sabe que isso tem que ter vários critérios, não somente um critério da nota ser abaixo de 5, e está muito subjetivo, como disse o nosso presidente aqui, criando essa possibilidade, é como se fosse uma lacuna para uma possível exoneração do serviço público. E aí, Márcio, você que faz essa pergunta para nós, eu quero fazer uma retrospectiva aqui que é importante ser feita. Desde quando nós assumimos a presidência da Câmara, a gente percebe que há um comportamento por parte do governo do Distrito Federal de criminalizar o serviço público. É como se ele partisse da premissa de que todos os servidores públicos não trabalham. Olha, eu sou radicalmente contrário ao servidor público que não trabalha. Eu acho que esse cara que está ausente do serviço público, e a sociedade cobra isso, esse sim tem que ser exonerado do serviço público. Quem vai para o serviço público sem querer prestar um serviço, ele tem que sair do serviço público. Mas a generalização de todos os servidores, ela é insana e ela é parte da premissa negativa de uma parte, como se contaminasse a todos os outros. E nós já temos legislações, tanto federal quanto estadual, que trata da questão da avaliação do servidor. Ele está inovando para piorar. Ele está criando uma situação, como a deputada falou, porque nós somos contra a prestação de serviço que não atende a sociedade. Nós somos contra isso. O servidor público, ele quer prestar um serviço que atende a sociedade. Hoje, para falar sobre os projetos que prejudicam os servidores do GDF. Como categoria, nós não temos problema nenhum de avaliar. A gente até defende realmente a avaliação, até para que o servidor se capacite, o servidor venha realmente demonstrar o seu trabalho junto ao serviço e prestar um bom serviço à sociedade. Então, para a gente é muito ruim a maneira da condição que o governo do Distrito Federal está discutindo, não está discutindo com a categoria, com os servidores públicos. Senhor governador, são 200 mil servidores, isso aí multiplica por 10, e nós vamos ser humildes, multiplica por 6. Toda família tem um servidor público. O que você está fazendo? Ande nas ruas, vá nas repartições públicas, ouça os servidores, não fica ouvindo esses seus assessores puxa-sacos. Seus assessores são os puxa-sacos que querem garantir os cargos e ficam atacando os servidores, mostrando que ainda há como aumentar o sofrimento dos servidores. Isso são seus assessores puxa-saco que ficam aumentando mais o sofrimento dos servidores. Então acorde e se redima com os servidores e pare de perseguir servidor público, porque você é um servidor público, mesmo não sendo concursado, caiu pela janela, mas honre pelo menos esse nome de servidor público que você tem. Hoje nós vamos bater um bate-papo sobre as atividades do Sindireta durante a semana e vamos falar sobre temas livres, ou seja, tudo que interessa ao servidor do GDF, pode mandar sua pergunta, seu questionamento, estamos aqui para responder. E essa semana foi um pouco corrida, viu, Valdir? Muita ação por conta de um projeto que está tramitando na Câmara Legislativa, que é muito maléfico para nós servidores públicos, inclusive é um tema que não deve nem acabar aí, né? Porque conversamos semana passada, eu acho que ainda está muita dúvida ainda na cabeça dos servidores, né? E aí também teve a movimentação também, uma audiência pública patrocinada pela iniciativa do deputado Raimundo Ribeiro, né? O Brasil, de uma hora para outra, as regras do jogo mudam.
e a população está totalmente atenta em tudo que está acontecendo. Você vê que, por conta das revelações desses grampos aí, nós estamos aí há uns 4 meses dentro do Congresso Nacional, acompanhando as comissões, os debates, tentando o convencimento dos parlamentares, os senadores, os deputados federais, a não votação das reformas maléficas, da Previdência, trabalhista e já da terceirização. De uma hora para outra as coisas mudaram todo o jogo, ainda bem que essas maléficas reformas, por conta do momento, foram, como é que se diz, paralisadas, como bem já falou o senador Ferraço, que é o relator da reforma da Previdência, ou melhor, perdão, da trabalhista. Ele já falou que essas reformas estão paralisadas, que ela traz a reforma trabalhista, ela traz e dentro eles colocaram a reforma sindical e as mobilizações para a reforma da Previdência, as comissões, no momento, estão paralisadas. Hoje vamos falar sobre o movimento Ocupa Brasília, que aconteceu na última quarta-feira. Foi, de fato, o maior evento de todos os tempos ocorrido aqui em Brasília. Nós já participamos, assim como o Ibrahim, o Negreiros, de inúmeros eventos de manifestações, de mobilizações em Brasília. As diretas já, o fora Collor, fora Dilma, enfim. Nunca nenhum sequer chegou próximo desses números. Presidente João Domingos, eu agradeço a sua presença aqui no TV Sem Direta de hoje. Eu queria também a sua avaliação, queria um balanço aí do movimento realizado na última quarta-feira. Teve um resultado satisfatório? Bem, primeiro, bom dia a todos os telespectadores do TV Sem Direta. Eu sei que é enorme essa audiência, eu já participei aqui antes e tivemos uma resposta muito interessante. Bem, eu gosto de analisar esse evento em 3 dimensões. Primeira, do evento em si mesmo. Dia 24, Brasília foi verdadeiramente tomada, foi enchida, foi preenchida pelos trabalhadores e servidores públicos. Então nós, com muito orgulho de fazer parte da organização, está aqui João Domingos, que além da presidência da CSPB, também é do grande movimento sindical das centrais sindicais, e foi quem fez parte aí da grande estratégia, como nós íamos trazer as pessoas para chegar em Brasília. Zoológico e seus problemas. Esse foi o tema da primeira edição de junho do TV Sem Direta. Em seguida, o tema foi o Hemocentro. E hoje nós vamos falar sobre os servidores do Jardim Zoológico. A gente está se unindo aí, a Associação dos Servidores Zoológicos, junto com o Sindireto, o presidente Ibrahim, para a gente ver mais para frente, marcar uma audiência pública e debater melhor isso sobre a situação da instituição Jardim Zoológico do Brasil, que eu acho, do meu ponto de vista, que merece respeito. Que a gente está achando que o governo, desde que assumiu em janeiro, ele não está tendo nenhum respeito nem com os servidores, muito menos com as instituições públicas. O povão que usa o zoológico, que visita o zoológico, né, se uma entrada hoje é R$2, privatizando, uma entrada vai passar para R$20 a R$30. Então, esse povão não vai ter mais esse lazer, né, que ele tenha tantos anos, né, que foi criado primeiro ainda do que a capital do país, né? Então eu sou contra a privatização. Eu não acho certo, né? Porque isso aqui é uma área pública. Aqui é visitação, é pesquisa, é lazer, é turismo. E é onde a pessoa mais humilde vem, é um local, né? Aqui eu já trabalhei aqui no final de semana, isso aqui é cheio. É lotado de gente humilde que vem aqui. Eu acho que não está certo, não tem que terceirizar nada, privatizar nada, não. A gente tem um entendimento que o zoológico precisa ter concurso público para servidores efetivos, a gente precisa renovar, até porque muitos estão se aposentando, né? A própria Miriam tá já pedindo para se aposentar. Então a gente tem um número de servidores em vias de se aposentar muito grande também. E hoje nós vamos conversar aqui sobre servidores do Hemocentro. Valdir, uma coisa muito importante em relação ao Hemocentro, que lá é uma fundação. Diferente de tudo que o governo tem colocado na mídia, lá é uma fundação pública, né, de direito público, e os servidores são concursados, são servidores estatutários, né, e a responsabilidade é muito maior do que você colocar um simples... Qualquer pessoa que não tenha uma perspectiva de carreira, de futuro, entendeu? É muito que complexo isso e as pessoas precisam compreender muito a diferença entre um servidor público e um empregado. Não estou desmerecendo o empregado. Um empregado qualquer, aquele que pode entrar e sair da empresa a qualquer tempo, né? Enquanto que o servidor público não. Além de ganhar menos que o mercado,
né, além de ganhar menos no mercado, ele é corrigido na ideia de que ele vai ficar 35 anos exercendo aquela atividade, né, e vai se aposentar ali. Então, isso cria um vínculo sentimental do servidor com a casa. Então, ele cuida daquilo como se fosse dele. É muito importante ter essa compreensão de servidor público. E a gente está sempre preocupado com isso. O mais crítico é, na verdade, a doação de sangue propriamente dita. A gente tá estrangulando o nosso servidor. Nosso servidor tem muitos deles doentes, muitos deles com doenças de esforço repetitivo, tá? E esse está sendo um problema. E tem aquela velha máxima, porque fulano de tal é nó cego porque dá atestado. Gente, não é assim que funciona. A gente tem médico de segurança do trabalho, a gente tem o DESOC, a gente tem uma medicina do trabalho, tanto dentro quanto fora, que está vendo isso aí. E esse estrangulamento está vindo por excesso de trabalho, sim, entendeu? Não é essa questão, não. Eu tenho essa mania de dizer que, porque o servidor não existe, não, tá? Se você dá condições de trabalho para o servidor, ele vai trabalhar em boas condições. E aí a gente vai poder mapear quem de fato está tendo problema, quem de fato está sendo o mau funcionário. E a gente pode realocar ele para outro local. Simples assim. A gente não vai perder mão de obra. Antes da gente terminar aqui essa edição do TV Sem Direta, eu te convido a assistir agora algumas mensagens que alguns servidores deixaram aqui para o nosso programa de Natal e Ano Novo. E ainda, nós vamos ouvir também a mensagem do nosso presidente, Ibrahim Youssef. Quero desejar neste momento, nesse final de ano, tudo de bom para nós servidores em geral, não só os aposentados, mas os que estão na ativa. Eu quero desejar um Feliz Natal a todos os colegas, né? Eu desejo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo. Desejo a todos do GDF um Feliz Natal e um próximo Ano Novo. Gostaria de desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos. Então, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos nós, para toda a classe. Espero que todos tenham um bom Natal, um Feliz Ano Novo. Estamos chegando ao fim de mais um ano de duras lutas. Foi um ano em que as forças que atuam no poder tentaram colocar os servidores públicos como os vilões da crise. Nosso trabalho e a nossa história não permitiram e não permitirão que a população nos veja como os culpados pelo desmonte do Estado. Mas, mesmo diante de grandes dificuldades, tenho a certeza de que o ano que está chegando será melhor, pois será um ano onde o poder de decisão estará nas suas mãos através do voto. E que 2018 seja marcado por novas conquistas, por avanços. E nós, do Sim Direta, estaremos sempre prontos para defender os servidores públicos e o bem-estar da população do Distrito Federal. Em nome da direção do sindicato, desejo a você, servidor, e toda a sua família, um Feliz Natal coberto de bênção e um ano novo com muita saúde e prosperidade. Um grande abraço.